Senhor. Obrigado, Senhor, pelo grande livramento, Senhor. Obrigado pelo grande livramento, Senhor. Graças, Padre. Graças, Senhor. Te dou graças, Senhor. Tu és bueno. Tu és bom, Senhor. Em todo tempo. Nada passa despercebido, Senhor. Os teus cuidados estão sobre nós, Senhor. Está sobre a minha vida, sobre a minha família, Senhor. Teu poder, Senhor, o teu poder habite nas minhas fraquezas, para que eu possa dizer quando estou fraco que eu sou forte. Aleluia. Te amamos, Pai, te amo, Senhor. Mostra para os meus irmãos que Tu és Deus. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor se compraz em abençoar os teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ti, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, que hoje, Senhor, o Senhor seja exaltado, seja glorificado mais uma vez, diante da congregação dos santos, diante dos meus irmãos. Seja alabado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Glória ao Teu santo nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Não me canso, Senhor, de Te exaltar, porque eu sei das minhas fraquezas. Estão diante de mim todo o tempo. As minhas fraquezas estão diante de mim, Senhor. Para que o poder do Senhor habite nelas e me faça livre, Senhor. Livre, livre, livre de toda opressão, livre de todo pecado, livre de tudo que traz separação entre mim e o Senhor. Livre, Senhor. Aleluia. Pela fé eu posso ver os anjos do Senhor aqui neste lugar, se alegrando conosco, exaltando o Senhor, santo, 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 santo. É pela fé, irmãos. Aleluia. 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 Aleluia.
Obrigado. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Amém. Vamos fazer algo diferente também. Vamos sair do nosso lugar. Vamos dar a paz do Senhor para cada um. Amém. Aleluia. Hã? Não precisa não. Pode ser. Aleluia. Por enquanto pode ficar. Por enquanto pode ficar. Por enquanto pode ficar. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. O poder de Jesus nas minhas fraquezas. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 11, 29, 30. Amém? Acho que vai passar aqui. Aleluia. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero induzir os irmãos a nada. Mas eu tenho as minhas fraquezas, como todo ser humano tem, como todo irmão tem. Porque quem fala que não tem fraquezas, está enganando a si mesmo. E a verdade não está nele. Aquilo que o Senhor comprou para nós na cruz do Calvário é o poder libertador. É o poder que deve habitar na nossa fraqueza. É o poder de Deus nas nossas fraquezas. Amém. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Amém. 2 Coríntios 12, 9. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Aí são 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Aleluia. É necessário que nós estejamos rendidos a esse poder, porque os pregadores, quem já viu os pregadores falar a palavra de Deus nas pregações, falar: sejam abençoados com a prática da palavra. Acho que todo mundo já ouviu, né? Então, sejam abençoados com a prática da palavra. E uma das verdades da palavra de Deus é que nós temos nossas fraquezas. Não adianta você dizer que não tem, porque você tem. Às vezes, você é forte em muitas áreas. Eu acho que o meu trabalho, por enquanto, é dizer que os irmãos vigiem a respeito do diabo. Não é para os irmãos terem medo do diabo. Eu não tenho medo do diabo, mas eu tenho cuidado em que ele não me engane, porque eu posso escorregar e aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Se você pensa que está isento de cair, você está enganado também.
Porque a palavra de Deus fala assim, amém? Então, não é que eu quero induzir os irmãos a ter medo de Satanás. Ele já foi derrotado, ele já é um derrotado. Eu não tenho medo dele, mas eu tenho esse cuidado, porque eu conheço as minhas fraquezas. Como eu disse há pouco, elas estão diante de mim, e eu tenho que ter cuidado, para que ele não me engane, para que ele não leve vantagem sobre mim. Então, cuidado, irmãos, cuidado, porque você pode ser forte em muitas áreas, mas naquela área que você está fraquejando, naquela área que você não domina ainda, ele pode te pegar. Você pode ser forte em muitas coisas e ter suas fraquezas também em muitas coisas. Por exemplo, você pode ser forte em não mentir mais. Você mentia antes, mas você não mente mais. Então você está dominando essa área, amém? Mas existem outros irmãos que já uma mentirinha pensa que não vai fazer problema. Pensa que não vai ter problema uma mentirinha. Você pode ter suas debilidades, suas fraquezas em fofocas, na área do sexo, na falta de fé, na murmuração e muitas outras coisas. Mas nós precisamos entender esse poder de Jesus habitando na nossa fraqueza, para que então, quando nós reconhecemos esse poder na nossa vida, operando, então a gente vai poder dizer que quando eu estou fraco é que eu sou forte. Por quê? Porque ali naquela fraqueza Jesus está habitando. Jesus está habitando naquela fraqueza. Oh, aleluia. O Senhor me deu um livramento muito grande há pouco tempo. E eu sou grato a Ele muito. Porque era uma fraqueza que eu tinha, mas o poder de Jesus veio na minha fraqueza e me fortaleceu e eu venci. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos que habite o poder de Cristo em nós. Ele venceu o diabo e precisamos desse poder operando em nossas vidas. Vamos ler lá em 1 João 3,8. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu pedi ao irmão que deixe aqui por enquanto, tá? Existe uma diferença em quem pratica o pecado e aquele que vive pecando. Quem está na prática do pecado é aquele que ainda não tem Jesus, que tem a prática do pecado como estilo de vida. Agora, aquele que peca, somos nós, que temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu peco. Eu tenho coragem de dizer aqui na frente que eu peco. Se tem algum irmão que diz que não peca, eu lembro a palavra dele, está escrito. E se alguém disser que não tem pecado, que não comete pecado, a verdade não está nele. Está escrito assim, não está? Amém? Para destruir o quê? As obras de Satanás.
as obras de Satanás, destruir as obras do diabo. Eu e você, irmãos, nós temos jeito, sim. Nós temos jeito. Nós podemos sair dessa. Por quê? Porque o Senhor habita em nós. Porque o poder dele está na nossa fraqueza. Basta você ter fé na prática da palavra de Deus, que ele vai te ajudar, ele vai te dar o livramento. Para destruir o quê? As obras de Satanás. E essas obras estão aonde? Estão em cada um de nós. E ele veio para destruir essas obras. E quando ele destrui essas obras do diabo na sua vida, você é liberto. E você passa a dominar aquela área na sua vida. Você passa a ter autoridade sobre aquela área na sua vida. E você passa a ter domínio naquela área sobre a sua vida. E aí aquilo não vai te pegar mais. Aquilo não vai te pegar mais. Eu quero dar um testemunho aqui pequeno. O pastor Tomás já sabe desse testemunho. Ele fala para mim: pai, o senhor já falou isso aí umas 300 vezes. Mas vocês não sabem, eu vou falar. É a respeito de o poder de Deus e a revelação da palavra de Deus está em nós para que nós possamos destruir as obras do diabo em Cristo Jesus. Nós podemos destruir as obras do diabo em Cristo. Em Cristo. Lá em Mateus capítulo 4, eu deixei escrito aí, não, irmão. Em Mateus 4, vamos abrir lá, irmãos. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Então o diabo tentou Jesus, sugerindo: já que você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Mas Jesus respondeu: as Escrituras me dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do templo. Salte daí, disse ele, já que é o Filho de Deus, porque as Escrituras declaram: porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Jesus replicou: porém as Escrituras também dizem: não põe à prova o Senhor teu Deus. Esse versículo aqui, o versículo 8, é onde o diabo perdeu para Jesus. É onde o diabo se suicidou com a palavra de Deus. É onde o diabo se enforcou com a palavra de Deus. Porque note que nos versículos anteriores, Jesus revidou com a palavra de Deus, amém? E Satanás continuou a tentação. E continuou a tentação, e continuou a tentação. Mas no versículo 8 está escrito: a seguir o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a glória deles. Eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você ajoelhar-se e me adorar. Foi aí que Satanás perdeu a batalha. Foi aí que Satanás perdeu, porque está escrito,
que só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aí Jesus disse no verso 10, saia daqui, Satanás. As Escrituras ordenam, adore somente o Senhor seu Deus, sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora. Amém? E o testemunho que eu vou dar é esse, quer ver? Eu falei que é pequeno, mas não é não. Uma vez lá aconteceu a mesma coisa aqui. Uma vez lá no Japão, eu estava trabalhando, lavando umas peças, umas caixas, para colocar disquete de computador dentro. E de repente veio uma coisa na minha mente, porque as batalhas contra o diabo é na nossa mente, amém? Veio uma sugestão na minha mente, que para um crente já de tantos anos, seria tipo, não tem nada a ver essa tentação. O diabo falou na minha mente o seguinte, ele falou assim, Deus não existe. Olha para vocês verem, irmãos. Falar para um crente de mais de 30 anos que Deus não existe? Como, né? Deus não existe. Mas aquilo veio com tanta tentação, com tanta, como se diz? Um ataque do diabo mesmo, sabe? Opressão. E aquilo começou a me perturbar, muito, muito mesmo. E eu continuei a lavar as peças, e o diabo estava ali, perto de mim, e falando na minha mente, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Aí ele me perturbou tanto, irmãos, que eu orei ao Senhor e falei, Senhor, na tua palavra deve ter alguma coisa que vai pôr o diabo correr daqui. Deve ter algo na tua palavra que vai fazer o diabo sumir daqui. Aí eu comecei a adorar o Senhor, cantando baixinho. E de repente brotou dentro de mim aqui, irmãos, do meu espírito, a palavra de Deus foi brotando e saiu pela minha boca. Sabe qual é a palavra que saiu da minha boca? Crês tu que Deus existe? Fazes muito bem, porque até o diabo crê e estremece. Aí pegou ele, sabe, irmãos? Foi como dar uma pedrada na cabeça de um cachorro, e ele saiu com o rabo entre as pernas. E até hoje, isso faz muitos anos, irmãos, até hoje ele nunca mais voltou nessa área. Glória a Deus. Eu também sei rir, irmão, não é só chorar, não. Aleluia. Glória a Deus. Então é para vocês perceber aonde que o diabo se enforca na palavra de Deus. Ele sempre vai, se você conhecer a palavra de Deus, ele sempre vai se enforcar na palavra de Deus. Ele veio todo lá na tentação no deserto, né? Ah, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E de repente ele não aguentou, né? De repente ele não se conteve e falou, se você me adorar, aí a palavra de Deus só adora o Senhor. Pegou ele de jeito. Vocês entenderam, irmão? Amém? Só que nós não temos nossa justiça própria, amém? Nós não somos justos, nós mesmos justos, mas temos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9.
e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça de Deus baseada na fé, não é justiça própria. Você não é justo aos seus próprios olhos. Você não pode se justificar diante de todas as coisas pelo seu próprio entendimento, pela sua própria justiça, porque a justiça é de Deus, que vem por meio de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele foi o justo pelos injustos. Ele foi o justo pelos injustos. É preciso ter a revelação do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus disse: não vim para revogar a lei, vim para cumprir a lei. E tudo começa, essas tentações, essas coisas de Satanás, o pecado, começa na nossa mente. Começa na nossa mente. Você não cai em pecado. Você peca. Porque na sua mente o diabo lança as setas, e você vai remoendo aquilo, vai remoendo aquilo, vai todo dia, de pouco a pouco, muito sutilmente, até ele pegar você no ponto fraco seu e dar o golpe final. Aí ele sai fora, graças a Deus ele sai fora, e você fica com as consequências do pecado, que é terrível. Porque todo pecado tem consequência, irmãos. Não pensa você que vai ficar sem consequência, que não vai, não. A não ser que você se arrependa verdadeiramente, e mesmo assim vai ter consequência. Não tem jeito de falar que não vai ter. Romanos 12, 2. Aleluia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo aí, irmãos? Tudo começa na nossa mente. O diabo lança setas na sua mente, na minha mente. E quando aquilo é numa área que a gente não domina ainda, não tem autoridade ainda, aquilo vai se corroendo, vai se corrompendo, até você dar ouvido ao diabo, e aí sim você vai fazer o que ele quer. Mas a palavra de Deus tem o poder em si para renovar nossa mente, para renovar os nossos pensamentos, para trazer o poder que está na palavra de Deus, habitar na nossa mente, habitar na nossa fraqueza. E aí você vai poder dizer que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. É preciso ter a revelação da palavra de Deus quanto ao sacrifício de Jesus na cruz. Como eu falei na ministração anterior que eu ministrei aqui, todas as coisas são atraídas para Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. Eu falei ainda a respeito daquilo que está estabelecido no mundo inteiro, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, provando que Jesus é o centro de todas as coisas, que Jesus é a ênfase de todas as coisas, antes de Cristo e depois de Cristo. E Jesus
Lá na cruz, ele atraiu para si mesmo os pecados de todos nós. E a Bíblia fala que não só de nós, mas de todo mundo. De todo mundo. Desde o início do mundo até hoje. Ele atraiu para si todos os pecados. Não foi só de nós que entregamos nossa vida para Jesus e confessamos os nossos pecados. Não, foi de todo mundo. Desde o início da criação até hoje. Segundo a lei, todo aquele que pecar tem que morrer. Todo aquele que pecar tem que morrer. E Jesus nós sabemos que não tinha pecado, amém? Jesus não tinha pecado nenhum. Mas o que aconteceu? Ele se pôs entre Deus e o nosso pecado. Ele foi o cordeiro limpo, branco, alvo, que atraiu para si todos os pecados. O meu pecado, o seu pecado, do mundo inteiro. Ele não tinha pecado nenhum. Ele não tinha pecado nenhum. Mas ele atraiu para si os pecados. Ele atraiu para si os pecados. E quer saber de uma coisa? Jesus fez questão de morrer por nós. Fez questão de morrer pelos nossos pecados. Porque se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, nós não estaríamos aqui. Porque Jesus sabia que, segundo a lei, todo aquele que pecar tinha que morrer. E ele morreu por nós, sem ter pecado algum. Sem ter pecado algum, ele morreu por nós. E ele estava cumprindo a lei. Vocês lembram o que está escrito na palavra de Deus? Que Jesus disse: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então ele sabia que se ele não morresse, nós não poderíamos ser salvos. Nem nós e nem o mundo inteiro. Vocês lembram que lá no Monte das Oliveiras ele orou pedindo ao Pai que afastasse dele aquele cálice? Por 3 vezes ele orou. E aí até que ele aceitou. E ele suava, irmãos, gotas de sangue. Tamanho era a situação que ele estava passando, a situação que ele estava vivendo naquele momento ali. Tamanho era a angústia. Ele suou gotas de sangue. E como ele sabia que se ele não morresse, a lei não se cumpriria, ele aceitou o sacrifício. Um dia na minha vida, eu aceitei esse sacrifício por mim. Eu aceitei esse sacrifício por mim. Eu disse: Senhor, que o povo fique sabendo hoje que a partir de hoje eu sou crente. Eu não entendia nada sobre Jesus, então eu disse assim, simplesmente: a partir de hoje eu sou crente. E aí foi passando o tempo e muitas coisas aconteceram. E eu fui conhecendo mais a Deus, mais ao Senhor. E hoje eu luto não, eu exerço fé. Eu exerço fé. Porque lutar, eu lutava antes de conhecer Jesus.
Mas hoje eu exerço fé naquilo que a palavra de Deus fala. Para que habite em minhas fraquezas o poder de Cristo. Para que eu fale. Para quem quiser ouvir, que nas minhas fraquezas habita o poder dele. Habita o poder de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos ficar em pé um pouquinho, irmãos? Aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, em respeito ao Senhor, a Tua presença, dizendo para Ti, Senhor, que habite o Teu poder nas nossas fraquezas, Senhor. Eu não sou um super-homem, Senhor. Se fosse assim, eu não precisaria que o Senhor tivesse morrido por mim na cruz. Mas eu sou o Tomás. O Senhor conhece muito bem. Eu rasgo meu coração, Senhor. E peço que o poder do Senhor venha habitar na igreja. Eu peço que o poder do Senhor venha habitar nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Te amo, Senhor. Pode parecer que não, mas eu te amo, Senhor. Tua vontade foi feita, Senhor. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu chamar a irmã Fabiana aqui para cantar aquela música. Jeová Jiré.